Então tá, então vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Betânia, sou aluna do terceiro semestre do curso de farmácia da Unipampa e hoje eu estou aqui com o projeto Mulheres na Bioquímica, que tem a visão de ajudar outras mulheres no ramo da ciência, de se tornarem pesquisadoras e dizer e mostrar para elas que esse campo é possível e que elas podem fazer. Hoje a nossa convidada é a Aline Campos. Ela é formada em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutora em ciências biológicas pela USP, com período sanduíche na Universidade Complutense de Madrid. Realizou pós-doutorado na Universidade Federal de Minas e no Instituto Max Planck de Medicina Experimental na Alemanha. Quero dizer para vocês que a live aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook vai estar aberta para perguntas. Vocês podem fazer perguntas para a nossa convidada. Então, vamos começar com as perguntas. Aline, quando veio o teu interesse em cursar farmácia? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, meu interesse para fazer farmácia, eu sou meio estranha, né? Ele começou muito cedo, vamos dizer assim. Muito cedo eu já sabia que eu queria ser farmacêutica, né? Cientista, eu acho que eu sempre, desde pequena mesmo, sempre que eu via um desenho que tinha um cientista, isso me atraía muito, eu sempre quis ser cientista. E aí veio a área de química, era uma coisa que eu me identificava muito na escola, uma professora de química, inclusive, que me ensinou algumas coisas de vidraria, me mostrou meu primeiro microscópio, então foi ali que, assim, que era uma faísca virou uma chama mesmo, uma paixão pela ciência. E aí eu sempre quis fazer alguma coisa usando com a área de saúde, mas eu não queria deixar essa parte de química do lado. Então aí eu encontrei no curso de farmácia isso, né? E sempre fui farmacologista também. Então, no dia 1 que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu iria tentar entender os mecanismos de ação dos fármacos, né? E dos medicamentos. Então, eu já tinha na minha cabeça mais ou menos o que eu queria trilhar assim, nesse caminho científico. Sim, que bom. E tu teve algum incentivo, tanto de professores na escola, como algum membro da tua família? Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer carreira acadêmica, né? Então, e eu sou a única até agora que tem um doutorado na minha família. Então, na verdade, eu sempre tive incentivo de estudar na minha casa. Minha mãe sempre me incentivou a estudar. Ela sempre nos ensinou que vim de uma família bastante humilde. Então, para a gente estudar em casa não era só estudar, era uma maneira da gente conseguir encontrar uma vida melhor para a gente, né? Então, isso é verdade. O estudo realmente, estudar na minha casa, foi o que trouxe para a gente uma possibilidade de sair, né, do local onde a gente estava, que era um local de pobreza mesmo, e ter o que a gente consegue ter hoje, né? De classe média, vamos dizer assim. Mas eu sempre foi esse tipo. Mas a ciência mesmo veio comigo, acho que no genes mesmo, né? Eu sempre quis essa parte, sempre quis ajudar a sociedade e a maneira como eu encontrei de fazer isso é através da ciência. Sim, e quando tu entrou na faculdade, como tu já falou que já veio essa coisa de querer ser cientista, tu nunca pensou em querer trabalhar? Vou me formar, lá no começo da faculdade eu vou me formar, vou trabalhar numa farmácia comercial, vou trabalhar em análises clínicas, por exemplo. Nunca te passou na cabeça? Olha, eu sempre quis a ciência, mas é lógico que, assim, eu tinha vários problemas para fazer ciência, por exemplo. Eu sabia que quando eu estivesse ali fazendo ciência, eu precisava falar inglês. E eu nunca tinha feito um curso de inglês. Então, isso eram barreiras, né? Que as pessoas me colocavam. Por exemplo, eu não tinha as melhores notas na faculdade. Então, eu tinha várias pessoas do meu lado que falaram assim: eu acho que a ciência não é para você, não, porque para fazer ciência tem que ser brilhante, tem que tirar as melhores notas, você já tem que ter feito vários cursos. E eu não tinha nada disso, né? Então, para mim, foi um desafio. Mas sabe quando
minha mãe sempre diz, eu sou muito teimosa, então a minha teimosia fez com que eu fizesse isso. Eu trabalhei em farmácia, devo dizer, eu trabalhei em farmácia comercial, não era para mim, eu fui mandada embora, porque eu não vendia, não permitia, né, automedicação na farmácia, então o dono da farmácia disse para mim que eu estava diminuindo os lucros dele, então, não... Então, foi assim, né? E claro que dentro da faculdade, quando você entra, você tem que buscar iniciações científicas, né? E aí, como eu não era uma pessoa que tinha uma nota muito alta, comparado, por exemplo, com algumas pessoas da minha sala, foi muito difícil para mim conseguir um laboratório que abrisse portas para mim, né? Então, eu sou muito grata a um professor da faculdade de farmacologia, porque aí, a hora que eu entrei no laboratório dele, eu só saí o dia que eu me formei, né? Eu comecei a fazer iniciação científica no quarto período de faculdade, ou seja, no segundo ano de faculdade. Não foi com ele inicialmente, mas depois de 3 meses eu troquei de iniciação científica e fiquei com ele até o final. Assim. Ele, inclusive, me ajudou a escrever meu primeiro e-mail para conversar com o meu orientador em Ribeirão Preto. Então, ter um orientador que te incentive também é muito bom. É sempre muito bom. Sim. Não, e que bom que tu falou, no começo da tua fala, que tu falou que tu não tinha as melhores notas, que o conceito tem que ser brilhante para fazer isso. Então, realmente não precisa, tu tem que te esforçar, que tu vai conseguir. Sim, que assim, ó, ciência não é feita por pessoas brilhantes, ciência é feita por qualquer pessoa, né? A gente tem que tirar esses estigmas de que assim, o cientista é o Einstein, né? A gente tem essa ideia de que ele é homem, de que ele é velho e de que ele é muito brilhante, que ele tem que ganhar um prêmio Nobel. Imagina, não é isso, né? A ciência, o que a gente faz, na verdade, ela está toda aqui. A ciência é ter pessoas que querem descrever a natureza, o universo. A gente não está inventando nada. A gente só está descobrindo e tentando explicar o que está aqui ao nosso redor. E ao explicar o que está ao nosso redor, a gente consegue melhorar a vida de quem vive aqui, dos seres vivos que vivem aqui. A gente, claro, fala mais dos seres humanos, mas são todos. São os animais, são as plantas. Então, todo tipo de ciência, assim, ela vai retornar de alguma forma em benefício para o mundo. Às vezes não é imediatamente, mas vai. E aí, assim, é muito importante que seja plural, que as pessoas pensem de maneira diferente. Porque é o pensar diferente, várias coisas que fazem com que a gente consiga fazer perguntas e respondê-las. Então, não tem que ser brilhante, tem que ser curioso, tem que ter vontade e não pode ter medo de falhar, tem que ser esforçado. Porque quando a gente tem que fazer, às vezes, muitas vezes, um experimento para que a gente consiga ter a resposta, não é porque ele vai dar errado, é porque a gente está tentando responder a pergunta de maneira equivocada. Então, a gente tem que estar sempre pronto para se reinventar, né? Porque a ciência, ela é assim, a gente falha muito, mas falhar faz parte do sucesso, né? Então, tem que tirar essa coisa de que ciência é só aquele que tira 10 na faculdade. Eu nunca fui dessa... Na escola, eu até era a melhor aluna, mas na faculdade eu não era, né? Mas isso não me prejudicou, né? Me ajudou, inclusive. Ah, que bom. Aqui teve outra pergunta. Na tua opinião, qual a importância de se realizar um período sanduíche fora do país? Olha, uma oportunidade de sair do país para estudar sempre tem que ser olhado de duas coisas. Primeiro, porque profissionalmente é excelente, tá? Mas nós temos a nossa vida pessoal. Então, isso sempre tem que ser um balanço. A gente tem que fazer o balanço mesmo. Você vai ficar muito tempo longe da sua família. Se você tiver um relacionamento, um namorado, uma namorada, você vai ficar longe dele ou dela, né? Então, tudo isso tem que ser feito. No meu caso, foi extremamente importante, né? Naquele momento, eu tinha um relacionamento também, eu fiquei 6 meses longe dessa pessoa, funcionou da maneira como deveria funcionar, mas profissionalmente foi o que é a minha linha de pesquisa hoje. Então, eu tive a oportunidade de aprender coisas e ver a ciência de uma maneira diferente da ciência que é feita no Brasil. E ao você experimentar coisas novas, você pode se moldar como o melhor profissional. Então, eu sempre digo que Madrid mudou a minha vida, de várias formas. Mudou a Aline pessoalmente também, posso falar sobre isso depois, mas a profissional Aline voltou de outra forma. Ela voltou vendo a ciência com outros olhos. Voltou vendo, por exemplo, que eu não sabia absolutamente nada e que estava ok eu não saber nada. Então, assim, a gente também tem que tirar essa ideia de que o cientista, ele sabe tudo.
ou que o professor, que é o líder do laboratório, ele sabe tudo, e aí as suas ideias são sempre ruins. Não. O cientista que está lá liderando o laboratório, ele tem mais experiência. Então, ele já falhou mais, ele já experimentou mais, né? Mas as ideias, elas precisam sempre ser discutidas, e você tem sempre que estar disposto a falar, eu não sei nada. Porque a partir do momento que você diz, eu não sei nada, tem um mundo de conhecimento na sua frente, e você vai ficar com vontade de tê-lo para você. Então, você vai estudar mais. A partir do momento que você fala, eu sei tudo, e o meu laboratório é o melhor do mundo, acabou, a ciência já não precisa de você. Só você vai ter a ciência para fomentar o seu ego. E aí você vai deixar muita, né, de ajudar muita gente. Então, essa é uma outra coisa. E foi isso, foi o Madrid que me deu, né, essa capacidade de entender que tem muito conhecimento e que eu preciso ter essa humildade de saber que eu não sei muitas coisas. Sim. Aqui a Flávia está perguntando quais foram as diferenças que você viu na pesquisa que se faz lá fora e aqui no Brasil? Olha, de capacidade, a gente fica zero atrás de todo mundo, tá, gente? Então, essa coisa de que lá as escolas são melhores, não. E eu vou dizer aqui sem erros, nós brasileiros temos duas características que interessam muito a qualquer laboratório no exterior. Uma, nós somos muito inteligentes. Duas, a gente trabalha pra caramba. Porque geralmente lá fora o pessoal tem o horário de trabalhar deles, né? Que é ok, mas o brasileiro tem aquele cara que fica depois do tempo, que quer fazer o experimento para responder a pergunta. Então, isso atrai muito os pesquisadores de fora. O que eu sinto mais diferença fora daqui no Brasil? A compra de insumo e a disponibilidade de equipamento para fazer pesquisa. Então, por exemplo, eu trabalhei numa instituição que tinha os anticorpos, que são reagentes que a gente usa para detectar uma proteína que a gente tem interesse, num tecido, por exemplo. Agora, por exemplo, que a gente está na pandemia de Covid-19. Então, se eu quero saber onde é que está o vírus, eu posso, no pulmão, por exemplo, de alguém, eu posso usar um anticorpo para detectar. E aí, nesse local, tinham os freezers das empresas que vendiam os anticorpos. Então, eu ia lá, batia a minha senha, pegava o anticorpo que eu precisava. E em outros locais demorava 3 dias, uma semana, 15 dias no máximo. Aqui no Brasil demora 6 meses, dependendo do anticorpo que você precisar. E é muito caro, porque a gente compra tudo em dólar. Então, essa diferença faz com que a nossa competitividade seja muito difícil de acontecer. Porque a gente tem uma ideia hoje, tem que esperar 6 meses para começar a testar ela, aí alguém já está fazendo lá os experimentos. Então, assim, ó, essa é a grande diferença. Equipamentos e isso dentro da universidade. Agora, outra coisa que eu percebi, a maneira como a sociedade fora daqui enxerga a ciência também é diferente. Então, eu já várias vezes, assim, principalmente na Alemanha, eu ia conversar com alguém, sei lá, num bar, a pessoa perguntava, o que você faz? Eu falo, eu sou pós-doc. Você fala, você é pós-doc? Nossa, então você deve ser muito legal e importante. Aqui a gente fala, eu sou pós-doc. Quanto que você vai conseguir um trabalho? Então, a maneira como as pessoas veem a ciência, a sociedade em geral, é muito diferente. Porque fora daqui, as pessoas têm consciência que a ciência faz muito bem para a sociedade. E aquelas pessoas que se dedicam à ciência, elas estão ali num esforço máximo para melhorar a vida de todo mundo. Sim. Antes você falou que a ciência ela é vista como quem faz ciência é o homem e é a pessoa velha. Eu quero te perguntar, quando você cursou farmácia, como era a divisão de gênero na turma? Tinha mais mulheres que homens? E por que você acha que existe essa diferença? Olha, na minha turma, a minha turma era uma turma que talvez até hoje seja a que menos teve meninos. Nós éramos 40, eram 32 mulheres e 8 meninos. Então, a gente era muita menina. Curiosamente, nessa turma, poucos de nós fomos para a carreira acadêmica, né? Eu sou uma das únicas. Alguns fizeram mestrado, mas não seguiram, né? Foram fazer outras coisas. Eu e mais 2 pessoas, ou 3, eu acho, que a gente seguiu carreira acadêmica, né? Então, a minha turma foi uma turma que seguiu mais a área de indústria, tem muita gente na indústria e a área de análises clínicas, né? E eu fui a que segui, né, essa parte de seguir a análise a parte da carreira acadêmica. Mas, por exemplo, se eu for olhar, por exemplo, onde eu trabalho hoje, eu tenho vários colegas professores que são farmacêuticos.
são poucas as mulheres, né? Então, o que eu acho que acontece? As mulheres, nós somos maioria nos cursos de graduação do Brasil, ponto. Então, as mulheres, elas estão mais inseridas no curso superior. E aí, assim, na pós-graduação, é a mesma coisa, claro, tirando áreas exatas, né? Então, ali sempre tem uma prevalência masculina. Mas se você pegar o número geral, nós somos mais na pós-graduação também. Mas quando você vai olhar, por exemplo, lá no topo da carreira, os professores titulares, ou se você pegar a idade que um professor, né, de início de carreira, mulher e homem, começa, até ele chegar na posição máxima, o tempo que os homens demoram para chegar lá é muito menor do que o das mulheres, tá? Então, aí tem um problema, que a gente pode falar que tem várias coisas, e a gente pode entrar, inclusive, na parte de maternidade depois, mas tem alguma coisa que está ofuscando essas mulheres, porque, assim, não é possível que os homens sejam tão brilhantes ao entrar na faculdade, né, como professores, que eles se catapultem lá para, né, posições titulares e as mulheres não, né? Então, sim, tem alguma coisa errada aí. Isso passa por corporativismo entre eles, os homens, né? Isso passa por políticas dentro da própria universidade, né? Essa política de números que a gente tem até hoje, né? Que é uma política que valoriza o número de trabalhos que você publica no ano, o número de não sei o quê. Então, assim, é como se fosse, ser cientista é como se fosse matemática, né? Então, você vai lá e vê o seu número, o quanto você é bom através do número. E a gente sabe que não é isso. O impacto científico não pode ser medido através de números. O impacto científico tem que ser medido através do que você mudou na sociedade. O que você está fazendo? Como, né? E tem várias coisas. A universidade não é só pesquisa. A universidade é ensino, né? Então, a gente tem muitas mulheres no ensino de graduação. Na maioria dos cursos de saúde, são as mulheres que são coordenadoras de curso, são as mulheres que são coordenadoras de disciplina, ou seja, a mulher continua com esse trabalho invisível de cuidado, tanto na sociedade, né, como mães, como dentro da faculdade. Tem que ter esse trabalho invisível de cuidar dos alunos, se importar com o bem-estar deles durante a graduação. E isso, claro, você deixar um homem, né, fazendo só pesquisa no laboratório, dando aula de vez em quando, enquanto você vai pegando todas essas outras cargas e outras coisas da universidade, é lógico que ele vai ter mais espaço para poder fazer a sua pesquisa. Então, tem várias coisas que são culturais. A universidade é reflexo da sociedade, gente. A gente vive num país patriarcal, a universidade também é patriarcal. Sim, e eu acho que é isso muito também, que quando a mulher está lá na graduação, ela deve pensar, ai não, a área científica é muito difícil, tem que fazer muita coisa para chegar lá. E realmente é isso que acontece para os homens sempre. Qualquer área foi tudo muito mais fácil do que para nós mulheres. Por isso que hoje existe, ainda hoje é como você falou, que o cientista a gente pensa como homem. A gente quase nunca pensa numa mulher com jaleco atrás de um microscópio, pesquisando, passando horas lá, analisando, olhando, pesquisando, lendo, estudando. A gente não consegue imaginar isso. A gente imagina sempre um homem sendo um cientista, sendo o descobridor das coisas. Não, e tem outras coisas também. É o sarrafo que é diferente. Então, por exemplo, e isso é assim. Se você coloca duas pessoas para trabalharem, uma mulher e um homem, fazer o mesmo experimento, se o experimento do homem dá errado, não, cara, isso acontece. Da mulher sabia. A gente já sabe que você não serviu para isso, você não serve para isso. Então, por que você vai tentar de novo? Tenta, mas então, assim, até os comentários, né, sobre as mesmas situações são muito diferentes. Então, existe essa coisa de que a gente precisa trabalhar 3, 4 vezes e que a gente tem que ser igual um homem. Não quero ser igual um homem, eu quero ser mulher e quero o protagonismo que eu mereço, certo? Não tem que ter esse padrão. Eu não tenho que publicar como meu colega, ele não tem que ser o padrão, eu tenho que publicar como pesquisadora, como Aline, né? E eu vejo minhas colegas, eu não sou mãe, mas eu vejo as minhas colegas que foram mães, elas escutam cada coisa nos corredores da faculdade que eu falo, meu Deus, que tipo de sociedade é essa? Então, a maternidade é um crime, né? Maternidade é algo que atrasa uma carreira científica. Imagina, a maternidade é a razão pelo qual a gente tem sociedade. Sem a mulher participando ativamente do cuidado dos filhos, de ter, né, de gerar crianças, né, e cidadãos depois no futuro, a gente não tem sociedade. Então, a gente precisa mudar essa cultura de que
mulher é professora da escola e os homens são os professores da universidade, né? Então, as meninas que estão pensando, não, nós temos muitas mulheres incríveis, cientistas, e assim, que são mães, que são filhas, que são esposas, e são cientistas. E isso é fácil entender, porque as mulheres são multitarefas, as mulheres são mais resilientes. Então, apesar de tudo isso, toda essa estrutura social que a gente tem no nosso país, a gente tem mulheres brilhando, né? A gente sabe do esforço que a gente tem que fazer, mas a gente tem mulheres brilhando, e as iniciativas, assim como das mulheres na bioquímica, são excelentes, porque é onde a luz, né, da nossa sociedade não chega, esses projetos chegam, e é muito importante a gente mostrar as mulheres maravilhosas, cientistas, e que fazem várias coisas incríveis no nosso país. Sim, é verdade. É aquela coisa, né? Quando a mulher vai dar uma entrevista de emprego, o pessoal que entrevista perguntar, tem filhos? Tenho. Ah, mas então como é que tu vai fazer para conciliar o horário de trabalho para cuidar dos filhos? Aí o homem, eles nem chegam a cogitar, a perguntar se o cara tem filhos também. Como se o papel de pai no cuidar da criança não, tipo assim, não importasse, não alterasse a vida. Uma pesquisa com concursos públicos de professoras, de ingresso de professoras em universidades públicas brasileiras. A grande maioria delas são perguntadas durante o concurso, e às vezes por mulheres, se elas são casadas, se elas têm filhos, e se elas são de outra cidade, se o marido vai aceitar mudar de cidade. Isso é uma pergunta que nunca vai acontecer para um candidato do sexo masculino, porque socialmente a esposa tem que seguir o marido, mas o marido não tem que seguir a esposa. Então, assim, existe um contexto machista muito grande aí e que a gente tem que modificar. E aí, assim, como é que a gente modifica isso? Mudando a nossa postura. Uma delas é fazer, né, colocar as mulheres em evidência, mas também não aceitar esse tipo de comportamento. Então, né, minhas colegas, se vocês forem perguntadas a respeito disso em concurso, vocês, claro, a gente fica com medo, né, porque é uma banca e etc. E eu sempre digo assim, tentem reverter isso de alguma forma ao seu favor, é possível, né? Então, o marido vai vir, às vezes é ruim, a gente vai ter que fazer piada, mas fala assim, vem, eu que mando na minha casa, sabe? Coisas assim, para deixar isso sem, sabe, cortar isso da banca, sabe? Para que esse tipo de pergunta não seja repetida. E, claro, a gente tem que mudar o regimento das universidades também, isso é importante. Como fazer isso? A gente tem que colocar regras bem estabelecidas. Esse tipo de pergunta pessoal dentro de um concurso não tem sentido. O que isso mede a capacidade profissional de alguém? Então, tem que ter regras claras para que esse tipo de comportamento seja abolido, né? E não normalizado como é às vezes, né? Sim. E muitas vezes, quando a mulher se impõe, quando ela fala, ela é taxada de doida, porque a mulher não pode ter vez, não pode ter voz em certos assuntos, mas o homem pode tudo. Sim, bom, a gente está no Dia das Bruxas, né? Então, hoje é o dia do nosso dia, das mulheres independentes. As bruxas, literalmente, eram as mulheres que não queriam seguir esse padrão, né? E que queriam ser livres, que queriam aproveitar a companhia uma da outra, que desejavam estudar, né? Então, os homens que faziam experimentos com química, eles eram alquimistas, as mulheres eram bruxas e precisavam ser queimadas, né? Então, é uma coisa um pouco... É complicado tudo isso, né? Eu vou ter que fazer... Não sei como que eles vão fazer, porque meu celular está acabando a bateria. Agora que eu li. Não tem como tu colocar, carregar ele agora, uma tomada perto? Eu tenho que buscar o carregador. Espera tá, só a gente instante. espera. Sim. Beleza, desculpa. A gente espera, sim. Pessoal, se vocês têm pergunta, manda no chat que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Não tenho vergonha de perguntar. Vejam o que acontece quando alguém que não faz live vai fazer uma live, né? Acontece, capaz.
Pronto, agora já. Então, tá, vamos seguir. Teve uma pessoa que perguntou: quando você decidiu optar pela carreira acadêmica, teve alguém que te desmotivou, criticou? Olha, eu vou dizer que na verdade, é uma pessoa que está aqui me assistindo, tá? Então, quando eu disse para minha mãe, por exemplo, que eu ia fazer carreira acadêmica, que eu ia lá para Ribeirão Preto, ela falou: como assim? Você não vai trabalhar? Eu disse: não, mãe, mas é meu trabalho. E aí, assim, ela ficou muito chateada comigo quando eu fui, né? Eu desrespeitei ela e fui. Mas hoje ela sempre fala assim: ainda bem que você foi, né? Ainda Sim. bem que você foi, ainda bem que você é teimosa, né? Mas, assim, essa é minha mãe. Mas muita gente, antes de eu entrar na faculdade, já me desmotivava, né? Porque, assim, eu vinha de um contexto de escola pública, eu trabalhei dos 13 aos 18 anos para ajudar em casa. Então, assim, a universidade não era para mim, né? Então, muitas pessoas me falaram assim: não, para que você vai tentar vestibular? Você é inteligente, mas você vai ser mais inteligente se você continuar sendo balconista de loja. Nenhum problema, Sim. gente, com o trabalho de balconista de loja, mas não era isso que eu queria para mim. Não é isso que eu sonhava para mim. Então, tem muitas pessoas que, quando você, né, abre os seus sonhos, as suas vontades, as pessoas dizem: ah, não, isso não é para você. Cuidado com essas pessoas. E são pessoas que até você tem contato, que você respeita, mas que não é isso. Não deixe esses comentários, principalmente em relação a poder aquisitivo, né, tirar a sua vontade de seguir um sonho. Segue o seu sonho, que isso aí não é só na carreira acadêmica, né, com tudo. Sim. Né? Às vezes o que vai te fazer feliz é o que você ama fazer, não tem jeito. Né? Pode ser o dinheiro que for, não vai chegar um momento que aquilo não vai fazer mais sentido para você. E eu sei, desde pequena mesmo, eu amo o que eu faço, não sei fazer outra coisa. Então, se alguém me falar assim: você nunca mais vai poder entrar no laboratório, estou perdida, porque eu não sei fazer mais nada, de verdade. Não sei fazer desenho, não tenho habilidade manual, mais nada, mais nada. Sim. Outra pergunta: como foi a sua trajetória desde o ensino básico? Já gostava de ciências e foi, por exemplo, estava lá no ensino fundamental e gostava de ciência, gostava de fazer, até em casa, fazer experimento, misturar coisas simples, mas que muitas vezes podem mudar, né? Acho que toda menina faz experimento. Quando a gente mistura barro com água e coloca um monte de Sim. planta e faz bolo, a gente está fazendo experimento. As pessoas dizem que não. Eu tenho certeza que a gente está fazendo experimento, né? Então, dizem que a gente tem que ter kit, não. Então, desde pequena, eu sempre fiz experimento, porque eu adorava fazer bolo de barro, terra de diferentes cores, né? Enterrava besouros, essas coisas assim, eu gostava de fazer. Embora eu morresse de medo dos besouros, mas eu brincava com eles. E assim, isso sempre gostei de fazer, né? Agora, eu sempre gostei de ciência, mas eu gostava mais de matemática. Matemática sempre foi a minha disciplina favorita, assim, eu gostava muito de matemática. E eu acho que eu não segui matemática por pessoas que me diziam que matemática não era para menina, sabe? Que matemática era coisa, então que eu tinha que escolher coisas que eram mais femininas. Então, a biologia... Porque geralmente na escola, eu pelo menos, meus professores de matemática eram todos homens. Eu nunca tive professora mulher de matemática. Sempre homem, aquela coisa mais rígida, mais séria. Tanto também de professor de história, só tive professor homem, não tive mulher. Então, A não tem ser no essas cursinho, coisas, que né? no cursinho também já mudou. As minhas professoras de ensino básico de matemática eram mulheres. Quando ia aumentando, assim, eram todos homens, né? Então, eu fui atrás de coisas que misturavam. Então, a química era uma coisa que eu gostava muito, que me levou, inclusive, até hoje eu gosto muito de química, porque misturava um pouco das duas coisas, né? Misturava a matemática e um pouco com a parte de biologia. E eu sempre gostei da parte de biologia, da parte que envolvesse alguma coisa também de matemática, tanto é que eu sou farmacologista, né? Então, para mim, sempre foi esse misto, assim. Mas a farmácia veio quando eu tinha uns 14, 15 anos. Aí eu já sabia que era a farmácia que eu ia seguir. Sim, que bom. Alguma vez, desde que quando tu entrou assim na universidade até se formar mestrado, doutorado, alguém já chegou e te falou assim:
não, tu não vai conseguir. Ai, por que que tu faz isso se não é coisa para te fazer? Várias vezes, mas não uma, várias vezes, várias vezes. Eu vou dizer assim que na minha família não, assim, depois disso que eu comecei a fazer o mestrado e doutorado, as minhas irmãs e minha mãe sempre me apoiaram muito e sempre soube que aquilo era o que eu era boa, né? Então, ali sempre veio o incentivo. E isso é muito importante quando a gente tem incentivo dentro de casa, né? Isso te dá a tranquilidade de trilhar o caminho que você escolheu. Mas muitas pessoas me diziam, então, nossa, com esse inglês, como é que você vai apresentar um pôster nos Estados Unidos? Com esse inglês que você tem, como é que você vai escrever um artigo científico? Nossa, mas você nunca aprendeu isso na faculdade? Você não lembra disso? Ah, mas então você não vai conseguir, né? Então, assim, muitas Sim. vezes. Mas eu sempre, e isso eu tenho até hoje, porque eu sou muito teimosa, eu sempre fui atrás do que eu realmente acreditava para mim. Então, Sim. trabalhar, tem que trabalhar muito, não tem jeito. Então, mulher, veio de uma escola pública, não veio de berço de ouro, tem que trabalhar 4, 5 vezes mais. É a lei do Sim. nosso país, né? Mas eu tive a oportunidade de morar em outros países em que lá isso não interessava, isso é uma coisa muito daqui, né? Das pessoas quererem saber a sua origem, seu sobrenome, né? Eu nasci numa cidade que o sobrenome é super importante, então as pessoas perguntam seu nome e falam, e seu sobrenome, qual é? Né? Para saber se você tem um berço, se você é alguma coisa, né? E então, Sim. não, mas assim, se aparecer, gente, não dê ouvidos, entendeu? Tem um monte de vozes que são contrárias, mas sempre tem aquela te apoiando. E a gente, pela nossa natureza humana, a gente sempre fica prestando atenção nas que a gente acha que estão desanimando a gente. Parece que elas são mais altas, né? Faz um esforço, escuta das pessoas, né? Geralmente vão ser aquelas pessoas que falam, você é meu amigo, você é minha mãe. Cara, essas são as pessoas que te conhecem de verdade. Então, elas sabem da sua real capacidade. Então, segue isso e vamos lá. Sim, é que muitas vezes a gente pensa assim, a gente tá fazendo uma coisa e aí surge aquela ideia, mas eu podia fazer isso. Mas aí já penso, mas aí será que vai dar certo? Sair da tua zona de conforto, da tua bolha, por exemplo, é difícil, sabe? Principalmente dependendo da tua, como é que eu vou dizer, financeiramente, depende de onde tu mora, da tua Sim. cidade, se é uma cidade pequena, mas será que eu vou ter oportunidade? Será que vai dar certo? Será? É bem assim, é difícil tu sair da tua zona de conforto para tu fazer uma coisa totalmente diferente. Sim, claro que isso tem que ter muita coragem mesmo, né? É uma coisa que envolve isso. Sair da zona de conforto é um risco, porque pode não dar certo. Mas aí, se Sim. você não for, principalmente quando a gente começa, que a gente está muito novo, então a gente tem uma vida inteira para dar certo. E aí, se você não vive aquilo, a hora que chegar mais tarde, você vai falar: nossa, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito isso, sabe? Então, existem sempre meios. Então, por exemplo, na universidade, hoje é menor esse número de bolsas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter isso no próximo ciclo eleitoral. A gente tem bolsa de permanência estudantil nas universidades. Eu estudei graças a elas, claro, os esforços da minha família, mas assim, se eu não tivesse bolsa de iniciação científica, bolsa de auxílio moradia e bolsa de auxílio alimentação na universidade, eu não teria me formado. Isso é muito Sim. claro. Então, busque esses programas dentro da universidade, sabe? Veja de que maneira você consegue sobreviver, ou de que maneira você vai atrás dos seus sonhos. Porque assim, não adianta só sonhar, você tem que planejar. Então, tem que ter um Exato. planejamento. Planeje como você vai executar o seu sonho. E aí você vai atrás de fazer. Então, não é só, eu quero fazer, eu vou me inscrever no vestibular. Não, você tem que planejar. Isso é muito importante, esse planejamento de como você vai executar o seu sonho. Sim, comigo aconteceu assim. Eu venho de uma cidade de 6 mil habitantes e lá eu tinha um emprego. Aí meu pai me dizia: pra que tu vai largar teu emprego? Faz qualquer curso aí, continua no teu emprego, tu tem um emprego bom, não sei. Eu digo: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E fui alimentando até que, passei na Unipampa, lá em Uruguaiana, longe da minha casa, peguei e fui. No começo é difícil, dá saudade de casa, mas é por uma, sabe, é o teu futuro, é o que tu gosta de fazer, tu tem que ir atrás, tu tem que dar a cara a tapa para fazer aquilo. Não, e o sentimento quando a gente consegue. Você pode me dizer, a hora que você chega,
você fala, que vida nova eu consegui como? Com as minhas mãos. Então, assim, isso é um orgulho, faz você crescer de uma maneira que, assim, não tem jeito. E aí, essas lembranças de como você cresceu, de como você enfrentou esses desafios, te torna mais forte. Porque a hora que os desafios maiores vierem, você sabe que você é capaz. E aí você não vai ter medo. Você vai planejar de novo e você vai. Então, assim, é uma preparação. Esse início é uma preparação para os grandes desafios que vêm aí pela frente. Então, não dá para desanimar, não. E as meninas têm que ir atrás. Porque a gente escuta muito mais do que os meninos. Sim, e é nesses pequenos passos que tu vai sabendo que tu pode fazer muito mais, que tu pode ser muito mais. Exatamente. Nós todos temos essa capacidade dentro da gente. Então, assim, a gente tem que exercitar isso, essa nossa capacidade de sermos mais, de galgar objetivos grandes. E aí cada um tem seu objetivo grande, né? E é isso que nos movimenta, é isso que faz a gente gostar de viver, né? Viver não é só você trabalhar de segunda a sexta para ter dinheiro para fazer um churrasco no sábado, gente. Isso não é viver. Tá? As pessoas colocaram isso na nossa cabeça, mas isso não é viver. Não é você guardar o seu dinheiro e comprar um carro. Não, isso não é viver. Viver é muito mais do que isso. A gente tem que experimentar o mundo, não só ficar trabalhando, juntando dinheiro para poder ter. A gente precisa ser o mundo, sabe? E é assim que a gente se modifica. E a ciência te ajuda a perceber isso. Ela te dá ferramentas para que você seja mais do que tenha mais coisas. Isso é muito legal. Sim. Aqui tem uma pergunta. O que pode ser feito para incentivar o interesse das meninas pela ciência? Bom, isso é uma coisa que a gente está fazendo hoje, né? Então, esse tipo de conversa que a gente tem, esse tipo de projeto que valoriza mulheres, né, cientistas, isso é uma forma de incentivar as meninas. Uma das coisas também que tem sido feito é que existem projetos hoje que são focados em meninas que estão em idade escolar, né? Então, e aí a gente tem projetos em vários níveis. A gente tem projetos em nível de ensino médio, a gente tem projetos que vão pegar meninas em ensino fundamental, a gente tem projetos em ensino básico. Então, tem vários projetos fazendo isso. E, como pais e mães, eu acho que é muito importante que, durante a educação dos seus filhos, eles sejam colocados em contato com mulheres protagonistas, então, como exemplos. Então, por que o Einstein ele é o padrão cientista? Por que não é a Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel em vez de um só, né? Que modificou a vida humana ao descobrir a radioatividade que está aqui sendo usada agora, e não uma teoria que ainda está em constante desenvolvimento. Por que a gente faz isso? Então, mostrar para as meninas, durante a primeira infância delas, principalmente, que elas são capazes de muitas coisas, que elas não são criadas para serem esposas, elas são criadas para serem o que elas quiserem, ter os sonhos que elas quiserem, fazer o esporte que elas quiserem. Então, essa liberdade de escolha a gente tem que oferecer igualmente para meninas e meninos desde a primeira infância. Sim. É o que o nosso projeto vem visando. Agora, com a pandemia, que está tendo tudo remoto, né? Mas o objetivo de Mulheres na Bioquímica é ir nas escolas, fazer reuniões, fazer palestras para incentivar. Porque pelo que a nossa professora, que é a coordenadora, que é a Dayana Ávila, que é uma professora maravilhosa, que muitas meninas lá da Uruguaiana não sabiam que existia a Unipampa. Não sabiam que existia uma Universidade Federal. Imagina, na própria cidade, não saber que isso existe. Então, muita falta de informação. A gente tem que informar essas meninas e dizer para elas que elas podem frequentar uma Universidade Federal, que isso é possível e que os sonhos delas, elas podem fazer o que elas quiserem fazer. Mas é isso. Assim, a USP, por exemplo, a gente tem que explicar várias vezes que a USP é gratuita. Então, a Universidade de São Paulo, ela é gratuita. Ela não precisa pagar nada. E não está lá na USP só a elite, né? Tem espaço para todo mundo. E a gente precisa dizer isso para as pessoas: olha, vocês têm capacidades dentro de vocês. Às vezes, né, a gente tem um ensino público defasado, isso é verdade. Eu, por exemplo, eu tive que estudar muito mais, porque eu descobri que eu não sabia muitas coisas para passar no vestibular, e daí eu tive que me ensinar coisas.
Mas dá para correr atrás, gente. Dá para correr atrás. Tem sempre alguém que pode ajudar, né? Assim, você viu uma professora, por exemplo, de uma universidade que você gostou, em qualquer nível que você tiver, escreve para ela. Eu tenho certeza que ela vai te responder, ela vai te dar conselhos, sabe? Então, assim, não fiquem com vergonha. Hoje tem as redes sociais, os e-mails, tudo tão acessível. Escrevam, sabe? Sim. Tirem suas dúvidas, né? Escreva para a universidade, tem canais de comunicação com as universidades, pergunte sobre o seu curso, sabe? Vá em feiras de profissões, que existem feiras de profissões, peça para a diretora da sua escola levar vocês a uma dessas feiras de profissões, ajude, né? Porque daí você não vai estar só ajudando você, vai estar ajudando toda a sua turma, né? Sim. Vamos criar coisas mais coletivas para mudar de verdade e não modificar a vida de uma única pessoa. Eu acho que é isso que esses projetos que vocês estão fazendo fazem. Não é uma mulher, não é uma menina, são várias pessoas ao mesmo tempo que vão ter a sua vida modificada e que vão abrir novos horizontes de possibilidades, que é isso que a ciência faz, né? É abrir um horizonte de novas possibilidades. E ciência não é só na universidade, não, hein, gente? Ciência a gente faz em empresas também, né? Então, por exemplo, numa indústria automobilística, tem muita ciência sendo feita para colocar carros novos, para melhorar a direção, né? Tem muita coisa. Indústrias farmacêuticas, indústria de cosméticos, shampoo que a gente compra é ciência pura. Então, a ciência está em todos os lugares, né? E a gente precisa de mais cientistas. A gente precisa, porque a ciência muda o mundo. No nosso país, a gente precisa. A ciência vai impulsionar a nossa economia. Todos esses problemas que a gente vive que parecem crônicos, as diferenças sociais, a ciência, ela pode ajudar e ela pode trazer respostas. A gente só precisa unir o governo, os cientistas e a sociedade. Sim, muito bem. Aqui tem uma outra pergunta. No recorte cor e raça, você conviveu com mais cientistas negras ou brancas? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Muito, muito. Eu trabalho numa universidade que não tem professoras negras. Não tem. Durante a minha pós-graduação, eu fiz pós-graduação com todos os alunos, tá, gente? 2 pessoas negras. Na minha graduação, 2 pessoas negras. Então, assim, isso mostra que a universidade está deixando muita gente de fora e ela precisa mudar. Então, as cotas, elas vêm corrigir um erro que não é nem histórico somente, é um erro social que existe e que implementa em pessoas LGBTs, pretas, né, que ali é um local de não pertencimento a elas, né, e isso também vem de pequeno, esse local aqui não é para você, não, tem que ter, a gente precisa trazer essas pessoas, porque quanto mais plural, mais diferença de pensamento, mais avanço a gente faz, né? Sim. Então, a gente precisa colocar muita gente, a gente tem que trazer. E aí tem que ter, sim, cota em concurso público, tem que ter, sim. É necessário ter cota em concurso público, sim, a gente tem que corrigir isso, tem que corrigir, sabe? Então, assim, não é sobre meritocracia, não é sobre capacidades que a gente está falando, a gente está falando sobre justiça. A gente está no momento não de lutar somente por igualdade e equidade, a gente ainda está no momento de justiça no nosso país. Então, precisa, sim, desses programas específicos para que a gente aumente a participação, que é muito bem-vinda, de indígenas, de pretos, de pardos, de LGBTQIs, todos eles são muito importantes para a universidade. Sim. Até eu acho, assim, que hoje na universidade tem as cotas, né? E já ouvi falar de várias pessoas que são contra as cotas raciais. Ai, porque a mascota para branco não tem. Ai, porque, sabe, sempre querendo desmerecer. Mas eu acho que eu deveria ter mais, claro. Mas se não tivesse, eu falo da Universidade Federal, que é o mundo que eu tô agora, né? Não teríamos alunos negros. A visão continuaria de que a mulher negra vai ser faxineira da minha casa, o homem negro vai ser o gari, vai ser, sabe, só os empregos
não falo inferiores, mas que não pode um dia chegar no topo. O negro não pode estar numa universidade federal. Como é que ele está aqui? Como que ele conseguiu? Para uma pessoa branca não falam como que tu conseguiu chegar aqui. Porque isso, a gente fala que o nosso país ele não tem castas sociais, como existe na Índia, por exemplo, mas ele tem. Né? Se você for fazer traçar a riqueza do nosso país, desde lá do início da colonização, o dinheiro não mudou muito de mão, não. Então, essa ideia de que, se você trabalha, você vai conseguir vencer, isso é uma mentira social que é colocada no nosso país de propósito por pessoas que estão no poder e querem se manter ali. Elas precisam dessa mentira social. Né? Então, essa mentira social, ela causa um dano no nosso país que é muito pesado. É muito pesado. Porque se você diz e você repete uma mentira muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Então, essas pessoas, elas estão sofrendo de uma mentira crônica há muito tempo. Né? E quando essa mentira crônica ela começa a ser modificada por ações afirmativas, algumas pessoas que estão lá em cima se incomodam e começam a borrifar ideias contra isso, né? Sim. E a gente tem, a gente tem dois tipos de ignorância aqui no nosso país que a gente precisa combater. Uma é a ignorância da pessoa não conhecer, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo quer dar opinião. Claro que sim, nós temos que dar nossa opinião, mas para dar opinião, a gente precisa conhecer a fundo sobre o que a gente está falando. Né? A gente precisa entender a realidade do outro. Então, eu não posso, com a minha cor da pele, eu não posso chegar para alguém preto e falar, não, você não precisa disso. Eu não estou no meu momento de falar sobre isso, é ele que tem que me ensinar o que é. E eu tenho que ouvir, eu tenho que estar aberta a ouvir, e eu tenho que aceitar isso, porque ele sabe o que ele vive na pele dele, não sou eu. O que eu posso fazer de melhor é me juntar à voz dele e ir de acordo com o que ele pensa, porque aquilo que ele quer provavelmente é o correto, é o que vai ser o justo, né? E a gente tem a outra parte da ignorância da nossa população, que é aquela de ignorar. Então, eu sei que existe uma diferença, mas eu ignoro que ela existe. Por quê? Porque para mim não faz diferença. Né? Então, são esses dois tipos de ignorância que a gente precisa combater urgentemente. E esses dois tipos de ignorância a gente combate com educação. Mas não é a educação que vai formar um profissional para ganhar dinheiro, né? Tem muita gente no nosso convívio que faz uma universidade para aumentar o salário. Isso não é educação, gente, tá? A educação é aquela que te faz pensar criticamente, mesmo que você escute a opinião de um prêmio Nobel, você vai pegar aquilo que ele te contou, você vai refletir sobre aquilo e você vai levar aquilo para a sua vida. Isso é pensar criticamente. E pensar criticamente você não nasce sabendo. Você precisa de ferramentas para isso. E qual é a ferramenta para isso? Estudar, se educar. Então, ter essa possibilidade de você ser você mesmo e exercer quem você é. Não o que o seu pai quer que você seja, o que a sua mãe quer que você seja, o que o presidente da República quer que você seja, mas você mesmo. E é assim que você é um cidadão. É assim que você pega uma Constituição, na nossa Constituição, que tem deveres e tem direitos, e você consegue saber qual é o seu papel nela. Não é só receber, não é só fazer, são duas coisas. Então, nós somos personagens ativos da sociedade brasileira, todos nós. A universidade, as empresas, todos. Mas estudar é a melhor ferramenta para combater desigualdade, combater poderes que são desiguais. Porque, como minha mãe sempre me ensinou, ela ensinou isso para todos nós, a gente pode ganhar um monte de dinheiro, posso comprar um carro, bater ele ali na esquina. Se eu não tiver seguro, eu perdi aquele dinheiro. A casa, você pode ter uma casa gigante, pode vir um fogo e consumir ela inteira. Você pode ter um monte de livro, eles podem pegar fogo, mas se você leu todos eles, ninguém vai te roubar. É verdade. E essa é uma ferramenta poderosíssima. E as pessoas sabem disso, que estão lá em cima. Por quê? Porque elas não estudaram para estar lá. Daí elas estão morrendo de medo, porque a gente descobriu isso agora. Então, a melhor resposta, já vi várias pessoas falarem isso,
que a gente pode dar para as pessoas que estão lá em cima e querem podar as nossas capacidades é exercê-las. E exercer capacidade através de estudo é fantástico. É o melhor que a gente pode fazer. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais, sim, íntima. Você tem filhos? Pretende ter? Não, eu não tenho filhos. Eu vou dizer que, assim, para muitas mulheres é muito difícil a gente conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida particular. Para as mulheres é muito difícil fazer isso, é realmente muito difícil. E eu sempre, né, porque eu sempre tive o objetivo de estar nisso, para me modificar pessoalmente, mas para trazer uma condição de vida melhor para minha família. Então, eu sempre priorizei isso, né? E filhos, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, eu não sei. Mas eu acho que, se eu for mãe, em algum momento, eu vou levar não só para ter um filho, gerar na minha barriga. Tem muita gente que precisa de amor nesse mundo. Tem muitas crianças que estão aí com um amor dentro delas enorme, né? Esperando só alguém para recebê-lo. Então, eu acho que eu adotaria, né? Eu adotaria. Eu tenho um filho pequeno que é um cachorro, que é um mico. Então, eu considero ele meu filho cachorro. Mas filho meu mesmo eu não tenho, né? E não sei, nos próximos 1 ano, 2 anos, eu não tenho nenhuma expectativa de ter filhos. Mas é importante a gente dizer que eu tenho colegas de profissão que têm filhos e que são magníficas, né? Então, e existe uma discrepância. Então, por exemplo, nas análises porque assim, as pessoas acham que a gente entra na universidade, que a gente passou no concurso e emprego é para sempre, né? Não é bem assim. A gente tem um período que a gente chama período probatório. Então, que você tem que cumprir metas dentro da universidade para conseguir ter a sua posição. E aí, quando essas pessoas que vão te avaliar, elas vão te dar uma nota sobre o que você cumpriu, adivinha quem eles são? Geralmente, homens brancos que estão lá no topo da carreira. Peraí que parou, né? A live. Eu vou compartilhar e a gente continua, tá? Peraí, só um pouquinho. Eu vou fazer outra. Ok. Ai, peraí, gente. Fica tranquilo. Vixe. Olá. Tá aí, né? Sim. Tem que colocar um título aqui. Já vou continuar. Tá. Sim, eles tinham falado que ia aumentar o tempo, né, no Instagram. Tá, vou te chamar de novo, peraí. Parece que nós estamos com várias pessoas assistindo lá no YouTube. Não, né? Estamos de olho. Oi, oi, oi. Voltando. Não tá aparecendo. Vixe. Pode ainda o... Tinha caído, pessoal. A gente achou que dava só uma... Que a gente achou que dava mais de 1 hora, mas fechou 1 hora de live, ela cancela. Então, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, né, geralmente quem vai avaliar esse tempo, desse tempo probatório das mulheres, são professores homens, mas eles fizeram durante o período, que tiveram uma licença maternidade, né, muda a rotina da família inteira, muda a rotina das mulheres, e compara com homem que não teve filho, ou mesmo, por exemplo, que ela ficou mais ou menos da vida dela preparando toda a vida dela para receber um novo cidadão, né? Sim. Então, assim,
a contribuição dela social talvez seja maior ao ter um filho do que os papers que eu publiquei. Também é uma coisa que precisa mudar. Isso não só com alunas de pós-graduação, alunas de graduação. Então, elas têm que ter um acolhimento, tem que ter uma maneira de uma mãe assistir uma aula de graduação, por que não? De ter maneiras dela fazer provas em horários diferentes, porque a vida dela é diferente, né? Ter um acolhimento, por exemplo, de creches dentro das universidades, ter um acolhimento das coordenações do curso sobre isso. E isso, se a gente começa de baixo, a gente vai escalando, né? E aí os direitos ficam mais normais. Então, por exemplo, uma vez eu escutei né, dentro de uma reunião de uma reunião da senador, né, de um dos professores disse, aí, obviamente, as mulheres já estavam excluídas. Né? E aí um dos professores, brincadeira, disse, eu tô grávida, então eu posso. Então, a licença maternidade é vista como se uma mãe quisesse ficar de férias, né? É uma coisa absurda mesmo, é uma coisa absurda. Então, assim, a gente tem que mudar os regimentos das universidades para que exijam como mães serão avaliadas. Isso não é no Brasil. Fora daqui, por exemplo, o que acontece? É importante na pós-graduação, que dá uma bolsa, uma possibilidade de várias pessoas estudarem, né? E essa bolsa geralmente para pós-graduandos ou para professores início de carreira, e mães e pais, eles têm considerado, descontado, né, 1 ano, 2 anos, né, da sua produtividade, para ajustar, né, isso é super importante. E no Brasil a gente tem um projeto muito legal, que é o projeto Parenting Science, que tem esse objetivo de levantar, que não só fica cuida de pessoas que têm uma vida normal. Então, essa ideia de que o cientista é brilhante, parece que ele é tão fora da sociedade que ele nem faz parte dela. Que ele está lá em outro patamar. Sim. Então, a gente passa por perrengue, a gente tem conta para pagar, a gente tem segurança, né? Pode ser mandado embora sim, quem disse que não. Então, tem muita coisa aí a acontecer. Sim, a minha mãe, ela é professora aposentada das séries iniciais, e quando eu fui para ir embora para Uruguaiana, ela se aposentou. Daí, eu lembro, assim, quando eu era pequena, a minha mãe dava aula no interior da minha cidade. Ela ia de moto a não sei quantos quilômetros e não vinha embora para almoçar. E aí eu ligava na escola e dizia, mãe, tô com saudade de ti. Podia vir pelo menos para casa para almoçar, ficar com a gente. Daí eu falei, mãe, agora tô indo embora e tu tá aposentada. Agora que a gente podia se curtir, aproveitar uma com a outra, eu tô indo embora e tu vai poder ficar em casa agora. Então, é uma vida super difícil, né? Formal. Então, assim, eu imagino que a sua mãe, como a minha mãe, chegava em casa e ela tinha outras coisas para fazer. Sim. Ela tinha que cuidar da gente. Outro dia, porque tem que estar tudo dentro, sabe? Tudo organizado. Então, assim, e a gente não enxerga isso, né? A sociedade não enxerga isso. Então, são, no mínimo, 2 empregos. São 2 empregos que toda mulher tem. Então, assim, como as mulheres são chamadas de improdutivas? Não,
As mulheres são muito produtivas sempre, e sempre aqui, ó, no máximo de produtividade. Porque vai uma mulher chegar em casa e falar, cara, hoje eu não vou preparar, vou pensar o que vai acontecer em casa amanhã, não. Eu não vou preparar que horas os meninos vão levantar, eu não sei a hora que a gente vai tomar café, eu não vou lavar roupa. É um caos, vai virar um caos essa família. E aí vai ser culpa de quem? Da mulher, né? Que a mulher tem que fazer tudo isso. Então, a gente precisa dividir tarefas e saber que a gente tem, tanto homens quanto mulheres, têm os mesmos direitos e mesmos deveres, e que isso é um dever social, né? Nós temos qualidades diferentes, características diferentes, mas que precisam ser somadas de maneira equânime para que a sociedade avance. E isso, inclusive, entre mães e pais. Sim, eu até tinha esquecido de falar que a Aline ela é professora da USP e que no ano de 2015 ela foi uma das laureadas no Prêmio para Mulheres na Ciência da L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências e Unesco. Aline, eu quero que tu conte um pouco para nós sobre a tua pesquisa. Então, a gente no laboratório faz muitas coisas hoje, né? Mas a gente tem duas linhas principais no laboratório que giram em torno da mesma coisa. A gente é muito interessada no laboratório num fenômeno chamado neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Seria uma maneira muito simples como o nosso cérebro vai reagir e vai se modificar diante de uma experiência. Então, todas as vezes que a gente tem uma experiência nova, né? Por exemplo, todo mundo que está aqui assistindo, né, a nossa live, isso é uma experiência nova. Se você for sair, sei lá, for ver um filme que você não viu ainda, isso é uma experiência nova. Então, a maneira como o seu cérebro vai se rearranjar para guardar aquela experiência, para contextualizar aquela experiência, então, aonde foi que aconteceu, quando foi que aconteceu, tudo isso a gente chama de neuroplasticidade. Mas existem neuroplasticidades que a gente chama de negativas. Então, por exemplo, nos transtornos psiquiátricos, como a depressão maior, transtornos de ansiedade, ou na própria esquizofrenia, essa plasticidade ela vai se alterar. Então, ela vai diminuir ou ela vai encontrar caminhos errados. E a gente acredita que esses caminhos errados, se a gente descobre o porquê que está acontecendo, a gente consegue entender melhor a patologia e também consegue encontrar formas melhores de tratar esses transtornos mentais. Mas a gente também trabalha com uma linha de neurodegeneração, então o nosso laboratório também é muito interessado em doenças neurodegenerativas, mas não pela neurodegeneração. A gente quer entender uma forma de melhorar a plasticidade para promover regeneração. Então, embora sejam coisas diferentes, o nosso objetivo continua o mesmo. Entender como o nosso cérebro responde a experiências ruins ou boas, ver o que está em comum e tentar explicar as doenças através desses mecanismos comuns e também tentar encontrar maneiras melhores de tratar. O que a gente tem feito, o que a gente tem descoberto? Então, a gente trabalha com compostos da cannabis sativa ou com endocannabinoides, que são canabinoides que são produzidos no nosso corpo. Então, os canabinoides não estão só na planta, não, gente. A gente tem canabinoides circulando no nosso organismo aqui, todo o tempo. Então, a gente quer entender como que esses sistemas eles se interagem no contexto de transtornos psiquiátricos. Então, no prêmio da L'Oréal, e alguns alunos no meu laboratório continuam trabalhando com o mesmo projeto, o que a gente faz é tentar potencializar os efeitos dos fármacos antidepressivos, que são utilizados amplamente. Todo mundo conhece alguém que já tomou fluoxetina, paroxetina, são muito comuns hoje, né? Então, a gente quer tentar potencializar esses efeitos. Por que a gente quer tentar potencializar? Porque esses medicamentos, embora eles sejam prescritos, eles não funcionam de uma vez. Então, geralmente, você vai no médico, você tem a prescrição, você vai esperar aí 2 meses para que eles comecem a fazer efeito. E nesses 2 meses, você pode piorar os sintomas que você já tinha. Então, imagina, você tem transtorno do pânico, e aí, nas primeiras semanas, você vai ter mais crise de pânico do que você tinha antes de tomar o remédio. Você vai continuar tomando remédio? Não. Aí também você pode ter mais sintomas. Por quê? Porque todo fármaco, todo medicamento tem efeito adverso. E os efeitos adversos desses antidepressivos são bastante altos.
Eles são muito relevantes. Aí você não está melhorando, você ganhou mais sintoma do que você tinha. Aí que você abandona a mesma terapia. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar acelerar esse mecanismo, né, de ação, melhorar o efeito terapêutico por acelerar a neuroplasticidade e por reduzir os efeitos adversos. Então, o que a gente faz é combinar doses menores de antidepressivos com doses de canabinoides e ver se a gente consegue potencializar. Então, a gente está terminando um trabalho agora, mostrando que sim, em modelos pré-clínicos, a gente consegue aumentar a eficiência, vamos dizer assim, no comportamento desses animais. É claro que está longe ainda da clínica, mas é uma esperança. Muito bom! Então, agora, para finalizar a nossa live, eu quero que tu deixe um recado, assim, para as meninas, para que elas se inspirem em fazer ciência. Olha, eu acho que a ciência, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, a ciência, como vários caminhos na nossa vida, ele não é fácil. É um caminho que a gente vai falhar muito, tá? Então, estejam prontas e fortes para a decepção, porque a ciência traz isso. Mas, ao mesmo tempo que a ciência traz a decepção, ela traz uma outra coisa que eu acho que nenhuma outra profissão você vai ter. Nenhuma. Você vai ter força, companhia e muitas coisas para você levantar e tentar de novo, tá? Então, a ciência, ela te oferece isso. E outra coisa que a ciência te oferece, talvez a gente nenhuma outra profissão ofereça, é a possibilidade de você ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a sua descoberta ali na sua bancada, tudo o que você está fazendo, pode ser que não seja imediatamente, mas daqui uns 10, 20, 30 anos, você vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, assim, se você tem aquele comichão de curiosidade para entender as coisas, vai para a ciência. A segunda coisa que eu já falei aqui, vai ter muita gente para dizer que você não é capaz, vai ter muita gente para falar que isso não é para você, mas vai ter muita gente falando que está disposto a te ajudar, falando que é para você e que você vai conseguir. Diminui essas vozes contras e escutem as vozes das pessoas que querem o seu sucesso. E busquem a ajuda de pessoas mais experientes, tá? Geralmente, tem muitas mulheres bacanas no nosso país. Converse com elas, pergunta como foi, pergunta se elas podem te ajudar. Se vocês acharem que eu posso ajudar vocês de alguma forma, entrem em contato comigo. Aline com 2 L's campus, @usp.br, de novo, Aline com 2 L's campus, @usp.br. O meu Instagram é Aline _campus, e a gente também tem um projeto de divulgação científica, a gente tem um podcast. A professora Dayana foi uma das nossas convidadas e foi ótimo, foi maravilhoso. É um podcast de mulheres cientistas. Então, durante todas as sextas-feiras, no Virgínias da Ciência, então, @_Virgínias_, esse é o nosso Instagram. A gente escuta as histórias, como a gente está fazendo nessa live. A gente escuta as histórias, né, tanto profissionais quanto pessoais, e a trajetória de mulheres cientistas. Então, elas sempre também deixam uma mensagem para a gente. Então, não desistam, sigam em frente, não tenham medo de errar. Se a curiosidade leva vocês a algum lugar, siga ela. A ciência é uma maneira de você sanar essa curiosidade. Não, se você quer ciências exatas, ciências biológicas, vá atrás disso, não deixa ninguém dizer que não. A ciência, de novo, não é para ninguém brilhante, a ciência é para todo mundo, todo mundo. Então, sigam em frente e vamos lá, para mudar nossa comunidade, mudar o nosso país, porque a ciência é um jeito muito promissor da gente fazer um país melhor e mais igual. Com certeza. Muito bom. Então, eu, em nome do grupo Mulheres na Bioquímica, quero te agradecer pela live de hoje, dizer que acho que não só eu, mas todas as pessoas que estão assistindo aqui,
a gente vai sair muito mais inspirada em querer fazer, em querer mudar. A gente quer te agradecer muito, muito obrigada pelas palavras de inspiração. Eu acho que cada vez que a gente tem que procurar, tem que pesquisar mulheres que possam nos inspirar, mulheres de verdade, mulheres que são como a gente. Então, muito obrigada, Aline. A gente do grupo te deseja muito sucesso, que tu siga esse caminho brilhantemente como tu vem fazendo, que tu seja inspiração para muitas outras pessoas. Imagina, sou eu que agradeço, na verdade. Eu sempre falo que nessas experiências a gente sempre tem uma troca. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de aprendizado com vocês, que realmente é um momento de aprendizado. Por exemplo, eu aprendi que eu não posso deixar nas lives o celular sem conectar o carregador. Brincadeira. Mas, obrigada mesmo pela oportunidade, para todos vocês que estavam aqui na live. Muito obrigada mesmo. É uma oportunidade ímpar essa de dar, né, de a gente conseguir conversar com a sociedade. O projeto que vocês estão fazendo é maravilhoso. Daia, obrigada mesmo, de verdade, show demais. As meninas são incríveis. Então, assim, aqui não tem uma mulher cientista, não, gente. Tem 2 aqui na tela e tem várias outras atrás aí, fazendo isso, tornando esse projeto possível. Tá? Então, é o esforço de muitas mulheres cientistas, existem vários projetos bacanas de mulheres cientistas. A gente está no movimento de protagonismo, e embora existam umas forças tentando barrar a gente não vai parar. Então, contem sempre aí com a gente, tá bom? Um beijo, um bom fim de semana para vocês, fiquem bem, se protejam, a pandemia não terminou ainda não, hein? Continuem se protegendo. Então tá, muito obrigada a todos que assistiram, e acompanhem o grupo, acompanhem o Instagram do Mulheres, que vai ter mais lives. Isso aí, pessoal. Tchauzinho.